Muito bem, o que nós vamos ver aqui, conforme vocês pediram na última aula, é quais são os livros e, eventualmente, cases que foram desenvolvidos na área digital que possam ajudar a melhor entender o destino final de aplicação disso na área digital, mas que redunde em um excelente resultado na área de negócios. Então, é isso que nós vamos fazer. O primeiro trabalho que nós vamos ver é um trabalho de experiência do usuário enxuta, que eu chamei de Agile Reloaded, dando poder para as pessoas e valorizando os negócios. Na realidade, o que é mais importante dentro desse processo é que dentro de um modelo Agile, criarmos o conceito de holacracia e não usarmos só o Agile para fins de desenvolvimento de software. Esse modelo que nós desenvolvemos, que vocês vão poder ter acesso na nuvem, ele leva em consideração o startup enxuto, tentando avaliar as incertezas, o aprendizado contínuo, a validação do experimento e o minimum viable product, e também a pivotação disso tudo. Com relação ao desenvolvimento Agile, nós vamos mostrar como é que se faz projetos de software, manifesto Agile e os princípios do Agile. Mas o Agile, como eu disse, não se aplica só, unicamente, à área de desenvolvimento de software, mas pode ser numa empresa digital aplicado em toda ela. Os princípios, que são o time, o trabalho, o comportamento e o meio ambiente. A coisa mais difícil na área digital é mudar a cultura, porque toda vez que você está mudando um projeto analógico para um digital, há uma redefinição de poder. E essa redefinição de poder é que efetivamente acaba fazendo com que as pessoas relutem nessa mudança. A nível de processo enxuto de user experience, nós vamos mostrar as ferramentas, como se faz e desenvolve o modelo de colaboração e os experimentos. E, por último, a mudança para a nova organização. Aqui estão alguns livros em que eu sugiro que sejam feita a leitura. Alguns deles nós vamos mostrar agora para vocês. O primeiro dos livros que nós gostaríamos de mostrar para vocês é exatamente esse, o Startup Leader. Esse livro também está disponibilizado, do Eric Rice, e ele é extremamente importante. Aqui tem um resumo do que ele faz, e ele é extremamente importante para que você possa fazer um trabalho mais sofisticado de implementação de uma solução enxuta. Vamos lá. E agora nós vamos também a um outro trabalho que, como você quer mudar a cultura de uma empresa, você precisa ter uma solução do tipo do Game Storming. E também eu vou estar fornecendo para vocês como é que faz, além do livro, a implementação do Game Storming. Porque o Game Storming, ele te ajuda a fazer, através de 80 tipos diferentes de jogos, a inserção de toda a sua equipe, ok? Então ele diz aqui que é um livro para inovadores, quebradores de regras e agentes de mudança, tá? Então esse é o princípio que nós estamos usando com relação a esse livro. Esse é o segundo, que é o mais importante. Demora um pouquinho para fechar, mas vai fechar. É objeto dentro de objeto, né? O próximo é um livro que é um best-seller, foi traduzido por mais de 30 línguas, é o Value Proposition Design, que junto com Business Model Generation fazem realmente uma solução vencedora. A proposta de valor foi escrita por o famoso modelo Business Model Canvas, a tela de modelo de negócios, foi escrito por Alexander Osterwalder, que é um PhD pela Universidade de St. Gallen. Esse livro foi traduzido em mais de 30 linguagens e já foi vendido mais de 4 milhões. Esse aqui também é uma base bastante interessante para você fazer desenvolvimento de negócio. Está aqui os 3 princípios, Canvas, Design
e tem um terceiro capítulo, que é o teste, e por último a evolução, tá? Então eu acho que é bastante interessante vocês lerem isso para entenderem o que é uma proposta de valor. O maior problema que a gente encontra aqui no Brasil é a falta de proposta de valor nas soluções digitais. Vamos adiante. Leva sempre um tempinho para fechar. Muito bem. Agora, o próximo modelo que nós vamos mostrar é o 10 Types of Innovation. O 10 Types of Innovation é uma solução que foi trazida por Larry Kelley e Jay Dobley. Era uma empresa de consultoria e eles tiveram um índice de acerto de 96%. Com esse modelo, foi tão sucesso que a própria Deloitte resolveu comprar essa empresa e hoje é um dos braços da Deloitte. Então, se você tem uma empresa média ou pequena, é dessa forma que você vai desenvolver a sua solução, que baseia-se em configuração, oferta e experiência. Muito bem, agora vamos continuar. O próximo livro que eu iria mostrar é o Empreendedorismo Disciplinado. Empreendedorismo Disciplinado, ele é um livro que foi desenvolvido por Bill Wallace, baseado em 24 passos para você ter sucesso no seu negócio. É uma empresa de consultoria dentro do MIT, chama-se Martin Trust Center e é para empreendedores. E esse trabalho é muito interessante, porque ele te mostra também outras perspectivas que tradicionalmente não são consideradas, principalmente aquelas de marketing de negócios e marketing de produtos. O interessante desse trabalho dele é que, efetivamente, ele traz para nós uma forma mais voltada para a área de vendas e negócios. Agora nós vamos encerrar e vamos mostrar o MIT, no Sloan School of Management, ele desenvolveu um trabalho baseado em dois cases, um da Apple e outra da Procter & Gamble. E esse modelo deles, ele se baseia em dois fatores básicos, de dois pilares básicos, tá? Os pilares básicos são, primeiro, o nosso modelo do 10 Types of Innovation. Vejam aqui, olha, Dobbs 10 Types of Innovation. E o segundo é a combinação com o modelo do Business Model Canvas do Alexander Osterwalder. E aí ele faz toda a análise em termos de Marketing Management, ao lado de Analytics, Statistics e Operations, e o Finance and Economics. Economics é o lado de crescimento. Esse é o modelo estabelecido por eles e também vocês vão ter acesso a essa solução. No final, eu consegui desenvolver o meu próprio modelo. E esse meu próprio modelo, ele aparece aqui e ele é baseado no modelo do empreendedorismo disciplinado, combina o Strategies da Universidade de Harvard com a Universidade de Wharton. A Boston Consulting Group tem um modelo bastante interessante que chama-se Boston Consulting Group Matrix. E ele entra também nesse modelo que eu desenvolvi, a solução da McKinsey para a GE. Então, chama-se Matriz McKinsey GE. Está aqui o 10 Types of Innovation. E, por último, além do Business Model Canvas do Alexander Osterwalder, que também compõe esse modelo, eu sugiro algumas soluções de produtização, de como é que você faz geração de caixa e como é que você estabelece econômico value added e free cash flow to equity, finalmente. Basicamente, essa é a minha primeira prateleira. Muito bem, agora nós vamos ver a nossa segunda prateleira. Saímos dessa primeira, ok? Falamos sobre alguns produtos que aí estão. Agora vamos ver a segunda prateleira. Nessa segunda prateleira nós temos aqui o primeiro trabalho que foi feito pelo MIT, que chamava-se Centro para os Negócios Digitais. Essa atividade, ela tentava identificar quais eram os possíveis métodos que poderiam ser utilizados para você sair de uma situação analógica para uma situação digital, mas atendendo o seu cliente. Na época eu tinha como par o George Westerman
e o meu chefe era o Andrew McPhee. Como podemos ver, o relatório foi feito em 2012. Esse é o primeiro relatório que nós fizemos. Muito bem. O Eric Bjornsson e o Andrew McPhee escreveram um livro, o primeiro é holandês, que é exatamente Race Against the Machine, em que tenta-se fazer todo um traceamento do que vai acontecer com a revolução digital, em acelerando a inovação, dirigindo a produtividade e transformando irreversivelmente o emprego das pessoas e a economia. É muito interessante. Esse livro também está disponibilizado para vocês. Com relação ao George Wisterman, o último trabalho que nós temos dele foi uma conferência no MIT, falando sobre mentes, máquinas e gerenciamento. O tempo todo nosso é para discutir a cultura das pessoas em aceitar ou não as mudanças para o digital. E o modelo que ele acaba utilizando aqui, isso aqui vai estar disponível para vocês também, é o mesmo modelo da Capgemini, que é uma empresa de consultoria fantástica, e ela criou esse modelo, em que a plataforma digital tem como pilares a experiência do cliente, operações e o modelo de negócios. Esse material, obviamente, também está lá à disposição de vocês. Para você ter uma ideia da Capgemini, aqui nós estamos. Ela desenvolveu vários trabalhos junto com o MIT, e o principal é esse, transformação digital, a Roadmap for a Billion Dollar Organizations. E toda essa análise que eles promovem, nós temos aqui exatamente o mesmo modelo do George. Experiência do cliente, modelo processo operacional e o modelo de negócios. Quem criou essa solução foi a Capgemini. Não podemos deixar de falar também, outros centros do MIT também estão lá trabalhando para tentar desenvolver soluções digitais. Tá? O MIT Sloan CIO Symposium, como conduzir seu empreendimento digital para frente. E é um projeto que também surgia nos anos 2014, 2015. Falando de plataformas, nós sabemos que as plataformas são as grandes soluções. Se você não conseguir criar um produto que é possível de ser colocado numa plataforma, ele não vai se digitalizar tão rapidamente. Por último, eu queria mostrar também aqui How Google Works. Essa é uma apresentação que é do próprio Eric Schmidt e o Jonathan Heisenberg, com Alan Eagle, que fizeram os desenhinhos da apresentação do Eric Schmidt, que foi o último presidente da Google. E o que ele fala é o seguinte, nós precisamos entender que toda essa parte relativa à digitalização é uma mistura que combina conhecimento, ou seja, o modelo é cognitivo, experiência do negócio e criatividade. Essa apresentação é bastante interessante, eu gostaria que vocês depois tomassem ciência dela. Muito bem, vamos agora para a próxima prateleira. Nessa próxima prateleira aqui nós vamos falar houve em novembro de 2018 um modelo de análise para tentar entender a inteligência artificial e o futuro do trabalho. E esse modelo, ele passa por essa solução, em que no final se fez uma avaliação do futuro disso tudo. E como já dissemos em aulas anteriores e provamos, e não só nós, mas também o pessoal que é mais conhecido como os grandes cientistas de inteligência artificial, a inteligência artificial ainda ela é um produto de sofisticação estatística só, mas existe uma série de funções ainda de Natural Language Processing, como já discutimos bastante, que não estão ainda em funcionamento. Eu até fiz o highlight aqui, Artificial Intelligence and Machine Learning, Deep Strengths, Narrow Capabilities. Vamos fechar aqui. Tem que salvar, né? Objeto dentro de objeto. Muito bem. E aí o que se chega à conclusão
é que você só consegue ter uma solução de inteligência artificial funcional quando você tem conjuntamente pessoas com cognição trabalhando com ela conjuntamente. Existe o Centro para a Inteligência Coletiva dentro do MIT, que é comandado pelo Thomas Malone, que é um especialista no tema. E é exatamente isso que ele sugere para que a gente possa ter melhores soluções. Existe um trabalho que vem sendo desenvolvido desde 2012 pelo MIT, como eu já tinha comentado. A partir de 2015, esse trabalho começou a ser feito em parceria com a Deloitte University, e são vários relatórios enormes, muitos dados, muitas informações, nós vamos passar essas informações para vocês, mas chegou à seguinte conclusão: estratégia, não a tecnologia, é que dirige a transformação digital. Esse foi o primeiro relatório de 2015. O relatório 2016, que é esse daqui, 2016, alinhar a sua organização para o seu futuro digital. Então, naquela oportunidade, já se fazia uma série de gestões para fazer a transformação da empresa analógica na empresa digital ou até uma solução híbrida, em que o dominante, o mandatório, seria o digital. O próximo relatório, de 2017, está aqui, 2017, atingindo a maturidade digital. Esse atingindo a maturidade digital, ele mostra exatamente como é que você faz com que a sua empresa atinja a maturidade digital. Nós desenvolvemos um modelo em que avalia o estado de maturidade digital da empresa. Esse modelo vai ser disponibilizado também para vocês. E por último, o relatório de 2018, 2019 fala da falácia e depois 2020 não teve por conta da pandemia. 2019, deixa eu voltar lá. Voltamos à estante. 2019, entrando, ouvindo ou estando na era digital. Então aqui são os relatórios dos vários anos. Foram feitas diversas, esse é o de 2019. De 2018, foram feitos vários questionários, junto com a Deloitte. 27.300 pessoas foram consultadas do C-Suite. Empresas, um terço delas tinham mais do que $1 bilhão de receita em 161 países, 28 indústrias, 40% nos Estados Unidos e 60% internacional. Então, o estado de arte, o que é o aprendizado, o que é a liderança e o que é a cultura e a transformação da organização. Então, aprendizado, liderança, cultura é o que vai levar à transformação. Muito bem, agora nós vamos caminhar para a nossa quarta e última prateleira. Nessa quarta e última prateleira, nós vamos dar destaque a algumas coisas. Temos vários trabalhos aí relacionados, mas eu vou dar destaque para o principal deles, que é o edX, ou EDX. E o que é o edX? O edX é um consórcio de grandes universidades de primeira linha que se organizam para poder prover cursos para vários países do mundo, tá? Foi fundado pelo Harvard e pelo MIT em 2012 e exatamente atende várias regiões do mundo. Nos Estados Unidos, quem usa o edX é 30%, ok? A Índia 11%, o Brasil e a Inglaterra 4% e a China 4%, de todo o volume de cursos que eles oferecem, ok? E é um aprendizado contínuo, é uma universidade para estudantes que têm uma idade diferente e também para estudantes do high school. Os programas são muito importantes e eles
Como eu disse, aí estão todas as universidades, MIT, Harvard, Berkeley, Universidade de Colômbia, a Politécnica de Zurique, a Politécnica de Lausanne, enfim, nós temos várias universidades que aí estão atuando para poder trazer um conhecimento muito grande. Esse conhecimento também, ele se aplica à área de Data Science e na área de Inteligência Artificial. Existem vários cursos relativos à Inteligência Artificial e Data Science que podem ser verificados. Está aqui os cursos. Nós temos cursos de Estatística do MIT, de Harvard tem de Data Science, da IBM Data Science, da IBM da linguagem Python, de Harvard, Statistics in R e assim por diante. É um volume muito grande de cursos que nós temos disponíveis através do edX. Existe um outro trabalho feito pelo National Science Foundation, tentando identificar e reabilitar a workforce dos Estados Unidos, porque o que acontece? Com a digitalização, todo o modelo existente de aplicação pragmática de conhecimento muda. E, para isso, existe um trabalho do National Science Foundation, que está aqui, ok? Em que se encontram várias pessoas atuando e participando e contribuindo, dos quais nós nos encontramos lá também. Deixa eu ver se eu acho aqui meu nome. Está aqui, ó. Vou pôr até uma flechinha. Aqui no Computer Science Artificial Intelligence Lab do MIT. Além disso, existem preocupações, eu vou mostrar só o primeiro relatório da Casa Branca, desde 2016, como toda essa modelagem de Big Data e os sistemas algoritmos, quais são as oportunidades e os direitos civis com relação a isso. É um documento muito bonito, muito bem feito e que reporta muito mais coisas do que a própria Lei Geral de Proteção aos Dados que nós falamos tantos aqui no Brasil. Ok, essa era a demonstração que eu gostaria de ter feito para vocês. Nós temos aí um volume de material muito grande, tem alguns trabalhos da McKinsey que nós estamos dividindo, alguns trabalhos da Deloitte e outras grandes consultorias que disponibilizam esse tipo de tema para todos nós.